Есть персонаж такой, Да, Заур. Заур, который побеждает крокодила-бомбардира. И, в принципе, так вот через такой итальянский брейн-рот можно увидеть какие-то заложенные там изначально геополитические смыслы. Ну, то есть это разговор о... Olá, meus camaradas! Tudo bem com vocês? Se existe um arquétipo que qualquer jovem brasileiro do século XXI que faça parte da bolha nacionalista do Brasil tenha se deparado com, este certamente é o arquétipo da serpente, que consiste em uma pessoa que ganha a sua confiança e utiliza essa confiança para fins de subversão. Nos Estados Unidos, eles possuem Ben Shapiro, um comentarista político millennial e de origens suspeitas, que ganhou a confiança de muitos americanos ao debater com esquerdistas com QI de 83 em universidades americanas, só para usar essa confiança para defender os interesses do lobby sionista e garantir que ninguém questione nada sobre o establishment neocon do Partido Republicano. E aqui no Brasil, nós temos a nossa própria versão do Ben Shapiro, o senhor Luiz Fernando Cague em Mim Moura, que eu não vou falar o nome dele em apelido para não receber a possibilidade de um processo, mas que faz exatamente a mesma coisa que o Ben Shapiro faz nos Estados Unidos, só que aqui no Bananistão. Mas se existe uma pessoa neste mundo que se encaixa mais perfeitamente no arquétipo da serpente do que qualquer outra pessoa, esta certamente é o senhor Alexander Geliovich Dugin, um filósofo russo tido por muitos como o Rasputin de Putin, e que a maioria dos seus apoiadores nem sequer leram os livros dele que foram traduzidos para o português. Conhecem ele por via ou da nova gay existência ou do senhor Newman LM, que é um ex-duguinista, ex-Red Pill, ex-ANCAP, ex-nacionalista e agora virou um pagão abortista feminista, ou conhecem pela entrevista que ele dá para diversos criadores de conteúdo da dissidência tanto brasileira quanto internacional, como o Platinho aqui no Brasil e o Kite Woods lá na gringa. E a visão que a maioria das pessoas tem sobre Alexander Dugin é de que ele seria um homem altruísta, um filósofo russo que está ciente do desastre pós-moderno liberal e, para combater a pós-modernidade liberal manifestada no atlantismo estadunidense, ele propõe uma nova teoria política chamada Quarta Teoria Política, que vai reconfigurar a geopolítica mundial em polos regionais, gerando assim um mundo multipolar, aonde as civilizações poderiam ser novamente autênticas. Porém, esta visão sobre Alexander Dugin prova-se extremamente limitada e errática, pois, por trás dessa fachada de tradicionalista, Alexander Dugin esconde uma cosmovisão ocultista, nihilista, luciferiana, gnóstica e profundamente revolucionária com algumas características marxistas. Mas antes que venha algum dugnete ou membro da nova gay existência reclamar comigo nos comentários, eu já vou avisando pra vocês. Vocês não conhecem Alexander Dugin. Se vocês conhecessem o pensamento dele a fundo, vocês com certeza não seriam duginistas. Ah, e outra coisa. Também gostaria de agradecer a 3 caras que me forneceram bastante das fontes primárias que eu vou usar nesse vídeo para expor Alexander Dugin. O Aleph Hofer, o Nick do canal Quinta Coluna e o Júlio Zévola, maçom da seita judaica. Eu tenho, obviamente, as minhas discordâncias com esses 3. No caso
o Quinta Coluna é um canal de visão, digamos, de uma dissidência europeusada, né? Enfim, identitarismo europeu, enquanto que os dois outros são canais ligados ao tradicionalismo, e com tradicionalismo entendam escola tradicionalista. Eu não tô falando de conservadorismo tradicionalista, eu tô falando da escola tradicionalista / perennialista. Mas isso não tira o mérito deles de terem pesquisado a fundo o pensamento de Alexander Dugin e fornecido fontes primárias pra gente entender o que realmente está na cabeça deste Olavo de Carvalho russo com downgrade comunista. Então, fica aí o meu agradecimento para esses três. E agora, para entender as ideias reais de Alexander Dugin, que vão muito além dessa ideia do mundo multipolar, da quarta teoria política e etc. Na verdade, como nós vamos ver mais pra frente, ele não tá nem aí pra Eurásia, não tá nem aí pra Rússia, não tá nem aí pra o Oriente. O que ele quer é uma coisa completamente diferente. Nós primeiro teremos que ver a história de vida de Alexander Dugin. Qual foi a trajetória dele? Alexander Dugin nasceu no ano de 1962, em Moscou, capital da Rússia. Filho do general soviético Geli Alexandrovich Dugin e de sua esposa, Galina, que era uma médica. E, após não conseguir concluir o curso de aviação, que havia começado em 1979, o papai general acabou colocando ele no arquivo da KGB, aonde Alexander Dugin passou a ter acesso às mais diversas obras ocultistas e nazistas existentes, se tornando fascinado pelo oculto. E, em 1980, Dugin foi iniciado no Ciclo Yudinsky, uma seita esotérica liderada pelo ocultista russo Yuri Mamleev. E as crenças do Ciclo Yudinsky baseavam-se principalmente na telema do satanista inglês Aleister Crowley, bem como em uma interpretação distorcida da escola perennialista / tradicionalista de René Guénon, Julius Evola e figuras similares. E durante os últimos dias da União Soviética, Dugin foi membro da Organização Nacionalista Russa Pamyat. Curiosamente, uma organização ortodoxa e monarquista, enquanto que Dugin era um esoterista satânico. Todavia, a sua trajetória até então anticomunista iria mudar em 1989, quando Dugin acabou conhecendo o filósofo etnopluralista francês Alain de Benoist, que, embora não fosse comunista, detesta os Estados Unidos muito mais do que a União Soviética, e com isso passa a buscar escritores que mesclam o nacionalismo radical com o comunismo. E então, em 1993, Dugin funda, com o seu amigo Eduard Limonov, o Partido Nacional Bolchevique Russo. Um partido que seria muito proeminente na oposição ao presidente russo Boris Yeltsin, que foi basicamente o José Sarney da Rússia. Todavia, em 1998, Alexander Dugin iria sair do Partido Nacional Bolchevique por uma discordância bem simples. Eduard Limonov era anti-putinista, era contra Putin, enquanto que Alexander Dugin se tornou um apoiador fervoroso de Putin, chegando inclusive a chamar Putin, em um de seus mais recentes livros, Putin vs Putin, de Deus Solar. Explicitamente, Alexander Dugin afirmou que Putin é um deus solar. Todavia, Alexander Dugin nunca rompeu realmente com seu pensamento Nazbol, o que nós veremos mais pra frente, e a partir daí passou a desenvolver a sua própria ideologia. Sua, entre aspas, como nós vamos ver adiante, o eurasianismo, também conhecido como quarta teoria política. E em 2009, curiosamente o ano em que eu nasci, Alexander Dugin lançaria o livro
quarta teoria política, onde ele fala sobre a quarta teoria propriamente dita. E agora, eu acho que chegou a hora de nós vermos o que realmente Alexander Dugin quer. Quais são as ideias de Alexander Dugin que os seus seguidores não conhecem? Quais são as reais intenções dele? Bem, muitos poderiam dizer que a passagem de Dugin na juventude por organizações de inspiração crowleyana foi simplesmente um momento passageiro e que Alexander Dugin teria mudado suas visões e se tornado um bom cristão ortodoxo. Muitos também poderiam dizer que ele abandonou o comunismo manifestado na forma do nacional-bolchevismo. Mas essas pessoas se esquecem que o símbolo da quarta teoria política é literalmente uma versão estilizada da esfera do caos de Aleister Crowley, que o sucessor do Partido Nacional Bolchevique, a Frente Nacional Bolchevique, é literalmente afiliada à Juventude Eurasiana, do Partido Eurásia de Alexander Dugin. Vale lembrar também que uma pessoa que passa mais de 30 anos envolvido com organizações ocultistas não muda suas visões religiosas e cosmológicas e escatológicas do dia para a noite. E para analisar isso, nós iremos comparar as definições que ele dá para a quarta teoria política com as definições que ele dá para o nacional-bolchevismo, bem como alguns textos bastante interessantes de Alexander Dugin, como O Gnóstico, Lenin, o Arauto Vermelho da Ira e, é claro, a entrevista que ele deu para um jornal polonês intitulada como Estou Esperando por Ivan o Terrível. Começando com alguns trechos de uma das suas primeiras obras, que ele escreveu ainda como membro do Partido Nacional Bolchevique, Templários do Proletariado. E qual é a definição que ele dá para a quarta teoria política? Alexander Dugin define a quarta teoria política como uma espécie de união dos frontes antiliberais. Uma união total de tudo aquilo que seja o oposto do individualismo, da globalização, do relativismo moral e do secularismo que marcam o Ocidente pós-moderno. Bacana! Muito legal! Então a quarta teoria política seria uma coisa boa, uma união de tudo aquilo que seja contra a pós-modernidade liberal. Eu odeio realmente a pós-modernidade, assim como Alexander Dugin aparenta odiar. Mas peraí! Alexander Dugin foi membro cofundador do Partido Nacional Bolchevique. Vamos ver agora qual é a definição que Alexander Dugin dá para o nacional-bolchevismo em seu livro Templários do Proletariado. E Alexander Dugin define o nacional-bolchevismo como uma super-ideologia compartilhada por todos os inimigos da, entre aspas, sociedade aberta, que não seria simplesmente uma junção de elementos a essa sociedade aberta, mas a antítese total da sociedade aberta. E, para Dugin, todos aqueles que odeiam o que ele chama de sociedade aberta de alguma forma possuem pelo menos uma, entre aspas, faísca do nacional-bolchevismo. Tá, e o que raios é a sociedade aberta? Dugin define a sociedade aberta como sendo uma cosmovisão de mundo e de sociedade aonde o indivíduo é tratado como a medida de todas as coisas, qualquer autoridade tradicional ou religiosa é abolida, a identidade dos diferentes povos como consequência acaba desaparecendo e o dinheiro e o progresso linear da história passam a ser o sentido da vida e da política. Então, peraí, vamos ver com calma? Alexander Dugin dá mais ou menos a mesma definição para nacional-bolchevismo e quarta teoria política. E a mesma definição que ele dá para liberalismo, ele dá para a sociedade aberta. Ou seja, ele mudou os termos, mas as ideias permanecem as mesmas. E ao mudar a terminologia, muitos acreditam
que Dugin mudou a ideologia, quando na verdade não. Dugin, ele é um grande sofista, que adora brincar com as mentes das pessoas e com a terminologia para vender uma ideia para elas. E, em quarta teoria política, Alexander Dugin afirma que os herdeiros de Hegel da direita e os herdeiros de Hegel da esquerda compartilham de uma espécie de centelha em comum, de uma essência em comum, que faz com que eles, mesmo que separados, estejam de certo modo unidos. E esta união seria o nacional-bolchevismo, obviamente. E ele também diz que nós devemos rejeitar tudo aquilo que é ocidental, devemos odiar o Ocidente desde o momento em que ele rejeitou aquilo que Dugin chama de valores de Deus e da tradição. Então, Alexander Dugin quer usar o nacional-bolchevismo para restaurar a tradição cristã. Que coisa estranha, não é? Mas relaxa, que agora nós vamos ver qual é a tradição que Alexander Dugin quer restaurar, que não tem nada a ver com o cristianismo. Pois, em Templários do Proletariado, Dugin fala positivamente sobre a simbologia soviética da estrela, que estava presente desde os primórdios da Revolução Comunista na Rússia. Para Alexander Dugin, a estrela, na tradição, se refere a uma, entre aspas, pluralidade sagrada, chegando à boçalidade de comparar Maria, Stella Maris, com deidades pagãs. E, por fim, ele afirma que existe uma personificação centralizada do símbolo da estrela na tradição. A estrela por excelência. A figura da terceira luz celestial, ao lado do Sol e da Lua. A estrela da manhã, que em latim se chama Lúcifer. Os gregos associavam essa estrela com a deusa do amor, Afrodite, assim como os romanos associavam com Vênus, a deusa romana do amor. E os povos germânicos identificavam a estrela da manhã, planeta Vênus, com a deusa Freia, esposa de Odin. Ele também fala sobre como que o termo Lúcifer acabou sendo confundido com o anjo caído do judaísmo e do cristianismo, e conclui dizendo que Vênus, Lúcifer, é dual e unificado ao mesmo tempo, e que o romano Lúcifer, o grego Afrodite, o germânico Freia e o asteca tolteca Quetzalcóatl são, em última análise, o mesmo ser primordial, um arquétipo atemporal de um verdadeiro revolucionário, o anjo caído, mas não quebrado. Se Alexander Dugin quer restaurar uma tradição, essa certamente é a tradição cristã, não é mesmo? Bem, para mim está bem claro que, para Alexander Dugin, quanto mais antigo melhor, e a primeira criação de Deus foi Lúcifer. E em A Metafísica do Nacional-Bolchevismo, Dugin afirma que comunismo é sinônimo do fim da história e que os, entre aspas, portadores da tradição devem buscar restaurar o paraíso na Terra, levando assim a uma idade do Espírito Santo, termo que Dugin pegou emprestado do ocultista italiano Joaquim de Fiore. E, para nós vermos qual é a tradição que Alexander Dugin tanto fala sobre, nós devemos entender a escola tradicionalista / perennialista, que é a mesma escola de pensamento do Olavo de Carvalho, do Guénon, do Évola, do Schwann, dessa galera toda. Só que o Alexander Dugin, ele não é exatamente um tradicionalista também. Ele é um telemita, ele é um mago do caos, um discípulo de Aleister Crowley. Mas enfim, o que é a escola tradicionalista / perennialista?
Eles são tradicionalistas, que são contra a modernidade e tal. Só que tem uma grande diferença deles para com o tradicionalismo cristão convencional. Porque a tradição para a qual os perennialistas pretendem voltar é a tradição gnóstica. Os perennialistas, por sua vez, acreditam que todas as religiões tradicionais possuem em si uma fagulha da gnose, incluindo o catolicismo. Mas agora, vamos ver que o tamanho perigo que Alexander Dugin representa para a cristandade vai muito além do puro perennialismo. Lendo alguns trechos da entrevista que ele deu para um jornal polonês. Então, Sr. Dugin, do seu ponto de vista, todas as atividades anticatólicas na Polônia são benéficas? E ele responde: exatamente. Precisamos desmantelar o catolicismo por dentro, fortalecer a maçonaria polonesa, apoiar movimentos seculares destrutivos e promover o cristianismo heterodoxo e antipapal. Ou seja, ele afirma abertamente que apoia movimentos seculares, progressistas, anticlericais, etc., como o Lewicka e o Radziem, lá na Polônia, e que precisamos promover um, entre aspas, cristianismo heterodoxo e antipapal, que não é o catolicismo. Esse aí é o, entre aspas, tradicionalista da nova gay existência. E ele continua: o catolicismo não pode ser absorvido pela nossa tradição a menos que seja profundamente reorientado numa direção nacionalista e antipapal. Se uma loja como a Aurora Dourada irlandesa operasse na Polônia, cujos líderes, por exemplo, William Butler Yeats ou Maud Gonne, fossem católicos por um lado e ocultistas fanáticos, inspirados pela cultura celta por outro, então poderíamos ter alguma esperança. Essas pessoas poderiam desmantelar o catolicismo por dentro e reorientá-lo numa direção mais heterodoxa, até mesmo esotérica. Meus amigos na Polônia me dizem, aliás, que existem grupos assim aqui, ligados ao telemismo ou à obra de Aleister Crowley. Verdadeiramente, Alexander Dugin é um grande cristão, né? E para introduzir o que Dugin realmente deseja, nós teremos que ver um trecho do artigo Lenin, o Avatar Vermelho da Ira, que, curiosamente, está no blog da Nova Resistência, o Legio Victrix. Eu não gostava de Vladimir Ilyich Lenin antes. Todos ao meu redor viviam repetindo Lenin, Lenin. A maioria está sempre errada. Durante a era soviética, eu costumava levar meu filho pequeno para cuspir nas estátuas de Ilyich. Na época, eu lia Evola e Malinsky e acreditava que Lenin era o principal agente contra-iniciático do mundo moderno, destruidor do último reduto da tradição, o Império Ortodoxo Russo. Eu zombava de Lenin e desprezava os leninistas, e ao ver citações de suas obras sentia vontade de derramar água fervente sobre os autores que usavam essas citações. Recordemos que naqueles dias a maioria dos atuais reformistas liberais eram leninistas entusiasmados, glorificando Ilyich com suas línguas sempre prontas, enroscando em seus casacos, mexendo e guinchando como um buraco úmido e aconchegante. Eu nasci tarde demais para testemunhar um período em que pessoas acreditavam sinceramente em Lenin e Stalin como uma divindade. Me coube viver em uma sovdepia em decomposição doentia. E agora eu vou pular para alguns trechos mais importantes. Minha atitude em relação a Lenin mudou durante a perestroika. Eu fiquei particularmente chocado durante minhas primeiras viagens à Europa. O quadro que eu vi era tão repelente, tão degenerativo, rígido, totalitário, subhumano. Só que com os Untermenschen ocidentais no lugar dos soviéticos. Né? O Untermenschen é um termo da ideologia nazista para escrever as ditas raças inferiores, caso vocês não saibam. E não era algo passivo e absurdo, mas tão triunfante,
convencido e otimista, completo e agressivo, que comecei a reconsiderar minha atitude em relação à pátria soviética. O modelo marxista não pode ser chamado de tradicional no sentido normal da palavra, mas em comparação com o modelo liberal, ele tem muito mais características de uma sociedade tradicional. E agora o mais importante. Lenin mobilizou a nação para uma convulsão total. Sim, foi sangrento, mas o sangue é inerente ao nascimento de todas as coisas. Sim, foi alegórico, mas o discurso ideológico da tradição já tem sido, durante muitos séculos, obrigado a se disfarçar em formas de compromisso duvidosas. Caso contrário, a humanidade kaliúgica simplesmente não entenderia nada, pois ela se tornou monótona e bestializada além da medida. E a frase de Dugin sobre a violência ser inerente ao nascimento de todas as coisas é literalmente uma revelação que Aleister Crowley supostamente teve com Aiwass lá no Egito. E agora, só para pôr um ponto final nessa minha análise sobre Alexander Dugin, vamos analisar o artigo O Gnóstico de Alexander Dugin. E eu não vou ler ele, mas eu vou explicar ele para vocês. É muito longo e eu não quero fazer mais um vídeo com mais de 30 minutos, ok? Bem, neste artigo, Alexander Dugin afirma que existem dois caminhos da espiritualidade humana. O caminho do leite, que é da tranquilidade, da pureza, da moralidade, etc. Também chamado de caminho da mão direita. E o caminho do vinho, que seria amargo, doloroso, sofrível, mas verdadeiro e que supostamente daria um despertar. E ele chama isso de caminho da mão esquerda e se diz uma pessoa que segue o caminho da mão esquerda. Neste mesmo artigo, Dugin afirma que o caminho da mão esquerda também é chamado de gnose. E ele também diz que a gnose está por trás tanto do nazismo e fascismo, né, quanto do comunismo, afirmando, por fim, que Hitler não se importava verdadeiramente com os arianos e nem Marx se importava verdadeiramente com os proletários. Para Dugin, eles possuiriam por trás deles, mesmo que inconscientemente, uma aspiração muito maior, que era a destruição da matéria, a destruição da substância. Dugin chama neste artigo tanto os orientais quanto os ocidentais de nomes completamente enojantes, tá? Ou seja, ele despreza tanto o Oriente quanto o Ocidente. Essa ideia da Eurásia não passa de uma grande farsa. E aquilo que Dugin realmente quer não é um império eurasiano ou uma era multipolar onde os povos poderão ser novamente autênticos. Nananina não. O que Dugin quer é, em essência, uma revolução mundial nacional bolchevique. Já visto que, para Dugin, o nacional-bolchevismo é a ideologia que mais possui o espírito luciferiano que ele tanto ama, para, através disso, transmutar o nosso mundo em uma nova Jerusalém, em um novo Jardim do Éden, um novo paraíso na Terra. Não achou ruim? Não achou bizarro? Apesar de não poder mais negar que isso é herético e contrário à fé cristã? Simples. O que Dugin quer é simplesmente um apocalipse nuclear mundial para destruir o mundo e, entre aspas, libertar a matéria que está presa no mundo pelo demiurgo, tá? É isso que Dugin quer. Ele quer um apocalipse nuclear mundial, ok? E o Império Eurasiano que ele tanto diz amar não passa de uma alegoria pro pleroma, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like, compartilhar, ativar o sininho e etc. E Deus Vult!